vamos estudar nessa noite. O título do nosso estudo hoje é Cristo contra o diabo e os seus aliados. Cristo contra o diabo e os seus aliados. Apocalipse 12, 1 a 17. Vamos colocar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ó Deus, demos a tua palavra, pedimos o teu Espírito Santo para falar conosco e nos edificar nessa noite. Usa o teu servo e ajuda-nos a entender a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu não sei se vocês têm essa situação, esse sentimento de quando se olha para o mundo, para as coisas do mundo, para o que se vive. Vocês não têm essa impressão de a gente ter numa luta constante? Uma luta constante, parece que nós já acordamos o dia na luta, não é? E continuamos lutando até o final do dia. Não é só uma impressão, a luta constante, ela é constatada aqui neste texto, na realidade do crente, principalmente o crente. Apocalipse mostra a vitória de Cristo, meus irmãos. A vitória de Cristo é sua igreja sobre o diabo e os seus aliados. Veja que Cristo apareceu para João, Cristo glorificado apareceu para João na ilha de Patmos, e João registrou tudo o que Jesus disse e que deveria ser entregue à igreja. E nós podemos ver que em Apocalipse, tratando a revelação, não só das coisas que acontecerão, mas também das que acontecem, que estão acontecendo, e também das que já aconteceram. Apocalipse mostra uma visão muito ampla, não é?
E nós podemos pegar aqui os primeiros capítulos que nós já vimos, do 1 ao 11, e entender que ali falou da igreja de Cristo perseguida pelo mundo. E agora nós vamos do 12 até o 22 e fala de Cristo e sua igreja perseguido por Satanás. Perseguidos por Satanás. No capítulo 12, João então vê esse conflito da serpente com a mulher e a sua descendência. E esse texto nos remete ao início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E esse quadro então dessa luta entre a mulher e Satanás é uma retrospectiva, mas que acontece durante toda a história. Desde o início até o final nós vemos essa disputa, essa luta, não é? O texto aqui mostra um grande sinal, mostra uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela gritava por causa das dores de parto, e ela queria dar à luz, precisava dar à luz e estava agonizada por isso. Mas vimos também outro sinal, que foi o dragão, enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, lançou sobre a terra. Quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança que nasceria. E a mulher deu à luz um filho, e o texto diz que esse filho governará todas as nações com 7 de ferro. E esse filho foi arrebatado para junto do trono de Deus. E a mulher fugiu para o deserto e ficou ali durante um bom tempo, 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram com o dragão e os anjos do dragão, com 1/3 dos outros anjos. E o dragão perdeu a batalha. E aí o texto nos fala quem é esse dragão, o texto já traz isso, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. O texto já nos dá a interpretação do dragão. Eles foram expulsos do céu, Satanás e os seus anjos, e foram lançados onde? Na terra. João ouviu então um forte brado nos céus, falando assim: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de Cristo, porque foi lançado para a terra aquele que dia e noite acusava os irmãos diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Não. O texto nos chama então aqueles que estão lá nesse momento, dizendo assim: alegrem-se os céus, os que estavam nos céus, alegrem-se os céus, vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, e lhe resta pouco tempo. Quando o dragão então percebeu que havia sido lançado na terra, o que ele fez? Foi perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, ele foi atrás. Ela, porém, recebeu 2 asas como de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. E ali foi sustentada, protegida da serpente durante um tempo. Metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair da sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher, passou a lutar contra o restante de seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Meus irmãos, a proposição para nós nesse texto é que nesse mundo a igreja sempre se mantém em guerra espiritual. Vamos dizer isso? Nesse mundo a igreja sempre se mantém em guerra espiritual. E o texto nos mostra quais são os entes dessa guerra. Quais são? Está bem claro no texto. O primeiro deles é a própria igreja. Vamos ler o versículo 1 e 2 juntos? Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Meus irmãos, essa mulher aqui simboliza a igreja. Ela representa a igreja de todos os tempos. Tem gente que falou certo aí? A igreja de todos os tempos. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Essa identificação tem por base aquele sonho de José. Você lembra do sonho de José? Né? José, ali, aquele sonho dele do sol, a lua e 11 estrelas representando, então, Israel, a igreja. A mulher, as 11 das tribos de Israel, se inclinaram perante José, representante da segunda tribo, não é? Lembra dessa cena? A Escritura, meus irmãos, ela mostra que a igreja é uma, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É uma igreja, uma só igreja, uma só oliveira, uma só família, uma só noiva, uma só raça. Essa mulher, ela está vestida do sol, ou seja, a glória dela é de Cristo. Ela representa, vestida do sol está mostrando que a glória vem do sol, ou seja, quem é o sol da justiça? O Senhor. Ela representa, então, ela traz esse esplendor que não vem dela, um brilho que vem do sol, que vem de Jesus Cristo. Assim é a igreja. A sua glória não é de si mesma, mas é de Cristo Jesus, o esplendor da face de Cristo, como está em Apocalipse 1,16. E o texto também mostra que a mulher tinha sob os seus pés, debaixo dos seus pés, a lua, representando o domínio da igreja sobre este mundo, não o domínio político, não o domínio econômico, o domínio espiritual. Então a igreja tem essa presença, esse domínio espiritual. Muitas vezes a igreja se dobra, ora, e as coisas acontecem porque a igreja representa esse domínio espiritual. E essa mulher também tem uma coroa na cabeça de 12 estrelas, não é isso? A coroa indicando a igreja, as 12 estrelas que representam o povo de Deus, não é assim? Assim eram os patriarcas, lá os filhos de Jacó, não eram 12 tribos? Assim também não eram os apóstolos? 12. A descrição então do povo de Deus, claramente essa mulher aqui representa a igreja, e o texto diz que a mulher estava grávida, e a sua tarefa era dar à luz, não é isso, irmãos? E ela daria à luz o filho importante aqui, e assim foi que Cristo veio exatamente da igreja. Ele veio de Maria, que era do povo de Israel, que era da tribo de Judá. Jesus veio, então, segundo a carne. Ele se encarnou e nasceu de uma mulher da tribo de Judá. Veja que esse texto que está lá em Apocalipse, mas está mostrando a história desde o início, assim, não é? A gente vê lá a mulher, a serpente brigando com a mulher, lá no Éden, e começa a enxergar isso, começa a enxergar as tribos, começa a enxergar todo o povo de Israel, vem até Maria, nascimento de Jesus, e continua a igreja. A mulher representa a igreja é uma só. Hoje nós temos várias denominações, não é? Mas a igreja é uma só. Lá no céu não vai estar assim, aqui é a igreja presbiteriana, aqui são os irmãos da Assembleia. Aqueles ali que estão pulando ali são da quadrangular. Não vai ter isso, meus irmãos. É uma igreja só, é um povo só, todos juntos, aquele que é eleito de Deus. Não vai ter denominação, vai ter a igreja de Cristo para a honra e glória de Deus. Nós fazemos parte dessa igreja, dessa mulher representada aqui, nós fazemos parte dela. Cristo e sua igreja, o seu povo escolhido de todas as épocas, de todos os tempos. Uma igreja que é militante, ou seja, uma igreja que está em luta, em batalha. Nós vimos aqui, e daqui a pouco nós vamos entrar no segundo ente que nós enxergamos nesse texto. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, a igreja neste mundo é militante, ou seja, ela está em batalha, em guerra
Ela está militando. Segundo ente. Então, o primeiro ente aqui que nós vemos é a igreja. O segundo ente foi muito bem claro no texto. O texto já deu a interpretação. O segundo ente é Satanás. Vamos ler o versículo 3 e 4 juntos. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Satanás. O dragão simboliza o diabo. O texto diz que ele é grande, ou seja, tem poder. É grande. É grande. O texto diz também que ele é vermelho, cheio de ódio. Vermelho, cor de guerra. Ele está para destruir, para guerrear. As 7 cabeças, os 10 chifres, as 7 diademas mostram esse poder que ele tem, um poder opressivo e de efeito mundial. De efeito mundial. O domínio do diabo é um domínio destruidor em todo o mundo. O texto mostra que um terço das estrelas do céu foi arrastada com ele, não é isso? Isso significa a queda dos anjos, significa a revolta, a rebeldia de Satanás contra Deus e todos os anjos que o seguiram. Um terço dos anjos, o texto diz isso, um terço dos anjos do céu seguiram nessa rebelião de Satanás. Veja o versículo 7 e 8, diz assim: houve peleja no céu, vamos ler juntos. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Então teve essa batalha aqui, meus irmãos. Essa guerra, essa peleja nos céus. Satanás, depois de ter aliciado os seus anjos, um terço dos anjos foram com ele. Miguel e os seus anjos pelejaram contra esse dragão. E eles foram expulsos do céu. E foi para onde? Para a terra. Satanás é o sedutor, meus irmãos. E ele na terra seduziu Adão, seduziu Eva, que comeram o fruto proibido. A tentativa dele de pegar a criança. Veja. E aí nós vemos isso durante o Velho Testamento, enxergamos isso durante o Velho Testamento. É Satanás, aquele que quer enganar o povo. Segundo aos Coríntios 4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Satanás veio para a terra para destruir, para cegar, para acusar. O texto diz, e ele é acusador, nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite. E mesmo quando não tem um que acusar, ele ia, lembra com o caso de Jó? Ele chega lá, mas também, olha lá, Jó, você dá tudo para ele, Deus. Não é? Ele tenta nos acusar, e nos acusava de dia e de noite, diz o texto aqui. No entanto, o diabo não tem base para nos acusar, pois Cristo na cruz satisfez a ira de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Ele foi expulso então do tribunal celestial, do conselho de Deus. Ele é o devorador que quer destruir a semente da mulher. O texto é muito claro aqui. Olha o versículo 4. Leamos. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, desde o início, desde Gênesis, o pastor Marcelo está pregando Gênesis, desde o início nós vemos a batalha espiritual, vemos o diabo, Satanás, tentando destruir o homem, a humanidade. Versículo 15 de Gênesis 3 fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
E desde lá nós conseguimos enxergar essa batalha, essa guerra, em todo o Velho Testamento e entrando no Novo Testamento e até hoje. Nós vemos Caim e Abel. Caim matou Abel. Abel era justo, Caim era do maligno, o texto diz isso. Mas então, morto Abel, Deus levantou Sete, e a partir de Sete, a linhagem dele foi uma linhagem santa. O texto diz que um dos filhos de Sete, da descendência de Sete, que foi Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Então a gente enxerga duas linhagens na Bíblia, desde o início. A gente vai avançando, chega chega em Noé, quando o povo estava se corrompendo, e Deus falou: vou destruir tudo, mas eu vou manter a família de Noé. E o dilúvio destruiu a terra, mas ficou a família de Noé. E logo dos filhos de Noé, a gente percebe ali a família de Sem, que foi uma família que seria abençoada. O texto diz isso: a família de Sem será uma família abençoada. Então vem os semitas. Deus levantou Abraão e Sara dessa família. Sara era estéril, não tinha como ter filhos. Então veja ali, Satanás talvez falando: agora sim, vai acabar, não vai conseguir. No entanto, Sara, pela graça de Deus, teve filho, teve Isaque. Nasce Isaque. E Deus abençoa as nações também através de Isaque. E Isaque com Rebeca. Rebeca também era estéril. E Satanás: agora não vai. Vai. Ela também teve à luz um filho. 2 filhos, Jacó e Esaú. E eles brigavam no ventre dela, não é? Porém, o Senhor abençoou Jacó. E Esaú continuou na descendência inimiga de Deus. Jacó, então, vem Jacó e depois seu nome transformado em Israel. E a partir de Israel, então, tem um povo escolhido de Deus. Vieram as 12 tribos de Jacó. As 12 tribos que quase foram destruídas por causa da morte, mas não, Deus levantou José para ir para o Egito por causa da fome, né? Deus levantou José para ir para o Egito e salvar o povo da fome. E quando o povo ficou no Egito, foi aprisionado por Faraó. E a luta, e Satanás ali tentando acabar com o povo, foi aprisionado por Faraó. Contudo, a ordem que Faraó deu de matar todos os meninos que nascessem não foram cumpridas pelas parteiras. E veio Moisés. E Moisés então é salvo, foi colocado no rio. E a filha de Faraó pegou Moisés e o criou. E Moisés foi o libertador do povo. E eles saíram do Egito, e a nação crescia, aquele povo crescia, mas Satanás continuava tentando destruir aquela nação. Depois que eles foram para a terra prometida, chegando então Saul, de todas as formas Saul tentou matar Davi, que era o escolhido de Deus, mas ele não conseguiu. E a gente vai vendo tudo isso acontecendo, meus irmãos, no Velho Testamento. A gente vê que Atalia procurou destruir a descendência real, mas Jeoseba, filha do rei Jorão, tomou a Joás, que era o filho de Acasias, furtou dentre os filhos e escondeu, e Joás não foi morto por causa disso. E na época do reinado do rei Acás, rei de Judá, a tribo do norte, Israel e Síria se juntaram e fizeram um pacto para acabar com Judá, destruir Judá, mas isso não prosperou. E na época de Esther, nós estamos estudando Esther, nós estamos expondo Esther lá no Lendé, daqui a pouco vamos começar aqui também no Cascata. Assuero publicou um decreto que todos os judeus fossem mortos a pedido de Amã, e foi selado com o anel do rei, mas isso não aconteceu. O Senhor mudou, usando Esther, mudou essa história. Caros irmãos, Satanás vem durante toda a história lutando, batalhando contra a igreja do Senhor. Então nós temos 2 entes, a igreja e Satanás. E temos também o terceiro ente. Qual é o ente? Vamos ler, versículo 5. Diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É o Jesus Cristo. O terceiro ente é o Filho de Deus, Jesus Cristo. É o cumprimento das promessas. É o Filho que viria da mulher,
o Messias prometido. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele se encarnou, nasceu da Virgem Maria. Nós enxergamos esse texto mostrando o filho que viria, e ele habitou entre nós. Em Belém da Judéia, no nascimento de Jesus, a serpente continuou, o dragão continuou tentando acabar, não é? Herodes ordenou que matasse todos os meninos judeus, 2 anos para baixo, mas não aconteceu. Ele manchou suas mãos com sangue inocente, mas não conseguiu ferir Jesus. Ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus, meus irmãos. Os planos de Deus vão acontecer, se realizarão. Jesus não morreu fora do tempo, Jesus morreu só na cruz, porque era o plano de Deus que Cristo se entregasse na cruz. Só naquele momento ele morreu por nós, para resgatar o seu povo. Ele é o rei, ele é o governador, imbatível, universal. Ele é aquele que há de reger as nações com cetro de ferro, como diz o texto. E ele está assentado à direita de Deus hoje. Ele foi arrebatado para o seu trono, não é isso? Para o trono de Deus, o que diz o texto. E ele está sentado então à direita de Deus, reinando soberanamente. Ele veio, se entregou na cruz, resolveu o nosso maior problema, que era o pecado, morreu por nossa causa, mas venceu o diabo, ressuscitou no 3º dia e foi assunto ao céu, está à direita de Deus intercedendo por nós, e ele vai reinar eternamente. Jesus Cristo, esse é o 3º ente, esse é o ente maravilhoso que dá a vitória. A vitória vem por causa de Cristo, meus irmãos. Pois o texto diz aqui: Satanás é grande, não é isso? O dragão é grande, vermelho. Nós não temos na nossa força como vencê-lo, só através do 3º ente, através de Cristo. Concluindo, meus irmãos, a igreja de Cristo, enquanto estiver aqui na terra, é uma igreja militante. Ou seja, está em constante guerra espiritual contra o diabo e seus anjos. E os ataques de Satanás, eles são ferozes. Eles continuam contra a igreja de Cristo. Olha o versículo 13, vamos ler juntos. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, Satanás sendo jogado à terra, ele foi atrás da igreja. Ele quer destruir a igreja, ele quer acabar com a igreja. Vamos ler o versículo 15 juntos. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, o dragão faz de tudo. E a gente normalmente vê o dragão jogando fogo, né? Aqui é água. É água. De tal forma que eu tenho que afogar esse povo, né? Talvez se misturando essa água com tentando imitar a Deus, porque Jesus é a água da vida. Mas Satanás tentou lançar aqui uma água de morte. Contudo, Deus ainda guardando a sua igreja, Cristo guardando a sua igreja. O que aconteceu? A terra não deixou que essa água acabasse com a igreja, a terra engoliu esse rio de águas. Vamos ler o versículo 17 juntos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha isso, irmãos. A insistência. Ele não para, ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. E aqui explica quem era a sua descendência. Qual que era? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a descendência, essa é a igreja. Então, quando eu disse que lá no céu não vai ter a igreja presbiteriana, a igreja X, Y, Batista, não vai ter. Vai ter a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? É daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E olha como o texto se coloca no final. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, ele vai continuar. O que ele pode fazer? Ele vai continuar ali, tentando acabar com a mulher. O diabo procura destruir a igreja de todas as formas, meus irmãos.
perseguição de fora, perseguição de dentro. Às vezes tem alguém que vem para a igreja, a gente pensa que é crente, não é. Né? Está ali só para destruir, para enganar. Uma vez ouvi de uma igreja onde chegou uma pessoa boa, se enturmou com todo mundo, tocava. Que bênção, não, eu queria participar do avô, participou e tal, e daqui a pouco, né, já tinha acesso à chave de onde estavam os instrumentos. Não. Um belo dia, os instrumentos todos sumiram, a pessoa sumiu, tudo sumiu. Nós vemos isso, meus irmãos. Satanás usa de tudo. Usa os de dentro, usa os de fora. O diabo faz de tudo para a igreja ser engolida por uma torrente de mentiras, de desilusões, de falsidades, de mentiras, de ismos, de heresias, de coisas que parecem ser boas, mas que não são a verdade, de falsidades ideológicas, de utopias políticas, de tudo. Mas a verdadeira igreja não será enganada. O Senhor vai cuidar de nós, vai continuar nos guiando. Para o diabo não há perdão. Ele sabe que o dia dele é breve. Ele vai ser lançado em breve no lago de fogo. E o tempo dele urge. Então ele corre para destruir a igreja o mais rápido possível. Jesus Cristo, contudo, nos protege, meus irmãos, e nos guarda. Ele nos dá a vitória. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos confiantes na vitória final. Olha o versículo 11, leia junto comigo. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja, meus irmãos, eles venceram. Por que nós vamos vencer? Porque nós somos bons? Porque nós conseguimos vencer o dragão, que é grande? Por causa da nossa força? Não, por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro nós vencemos e podemos vencer. E por causa do sangue do Cordeiro que se entregou por nós, nós também nos entregamos para Ele. O texto diz que eles não amaram a própria vida, se entregaram por Cristo. Os servos de Deus então venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, pela coragem nos sofrimentos da vida. E nós vimos isso acontecer na história da igreja primitiva, tantos que se entregaram, que foram valentes e que foram apedrejados, decapitados. Os apóstolos, Jesus falou isso para os apóstolos: olha, o que espera vocês é morte, sofrimento por minha causa. Quantos venceram sofrendo, irmãos? A igreja é vitoriosa por causa do sangue de Cristo. Jesus disse assim: quem achar a sua vida, perdê-la. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Achá-la. Nós somos vencedores por Cristo Jesus. E ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Ela pode passar por sofrimentos, por dificuldades. Nós vimos aqui, não é? Dificuldades da mulher ali, às vezes indo para o deserto, fugindo. Mas Romanos 8,33 nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Satanás pode tentar nos acusar diante de Deus, mas o texto fala: quem os condenará? É Cristo que morreu por eles, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Olha a obra de Cristo, meus irmãos. É perfeita. Jesus veio, se encarnou, morreu em nosso lugar, para nos salvar. O Espírito Santo age em nós para mudar o nosso coração, e Ele continua intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Glória a Deus. Viveremos confiantes na vitória final. Em segundo lugar, viveremos confiando na proteção de Deus enquanto estamos aqui. Temos a vitória final, mas enquanto estamos aqui, protegidos somos. Versículo 14 nós lemos, diz assim: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Esse é o versículo 16. Então nós vemos aqui
que o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo. A igreja é protegida do mundo, meus irmãos. O texto disse que a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que sustentasse durante 1260 dias. Um bom tempo, um longo tempo. Meus irmãos, nós estamos no deserto. A nossa caminhada é no deserto dessa vida. É no deserto. Lembra do povo de Israel passando pelo deserto durante 40 anos? Passaram ali se mostrava a dependência de Deus. Ali que o Senhor guardava, é ali que o Senhor trazia o maná do céu, não é assim? Foi para lá que Deus levou, foi para lá que Jesus passou também 40 dias e 40 noites, não é? Se preparando em jejum, no deserto. A promessa de Deus, contudo, é que onde estivermos, Ele estará conosco. Nós lemos o Salmo 91 que disse assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês, escudo. Portanto, meus irmãos, em nossa batalha, nessa terra, confiemos no Senhor, esperemos a vitória final, que virá, com certeza, porque é a promessa de Deus. E que Deus nos abençoe.